Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este momento da mensagem de amor. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, vamos falar sobre como a gente pode administrar bem esse momento que nós estamos passando. A partir do momento que a gente administra a nossa mente, a gente administra as nossas emoções. Então nós vamos falar hoje sobre saúde emocional e gestão das emoções. Então sejam bem-vindos, entrem aí, que a gente possa ter uma conversa, um momento de troca, um momento em que a gente possa interagir, né? Que eu acho que é o mais bacana da live. Vocês mandem, acrescentem com suas opiniões, perguntas. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, gente, nessa live. Eu queria muito que a gente conseguisse, sabe, se encontrar nessa mensagem, que essa mensagem realmente seja importante para cada um que está escutando, da mesma forma que essa mensagem está sendo importante para mim também, para minha vida, para esse momento. Eu acho que a gente tem que compartilhar sempre o que a gente tem de melhor e o que a gente pode passar de melhor. E a gente aqui, na mensagem de amor, eu compartilho o que há de melhor, assim, o que há de melhor em mim, o que há de melhor no Movimento Dedico, o que há de melhor na mensagem do Mestre Micael. A gente fala mensagem de amor porque a gente sempre lê algum trecho do Mestre Micael, que é o nosso mentor espiritual do Movimento Dedico, que a gente fala, traz uma mensagem da espiritualidade sobre esse momento. É muito importante também que a gente vai falar um pouco hoje sobre o momento que a gente está passando, o porquê que está acontecendo tudo isso, né, qual é o sentido dessa questão toda, dessa provação, né, que a Terra está passando, que são momentos, sim, de dificuldades, de adversidades, mas também momentos de crescimento, momento de despertar interior, momento da gente entrar em contato com nós mesmos, da gente conseguir ter empatia e praticar também a proximidade com o outro, mesmo estando longe. Então, acho que é um momento muito especial. Boa noite a todos do YouTube também, que bom que vocês estão aqui. Eu vou começar a falar hoje, para começar, eu queria falar sobre a questão da saúde mental. Por quê? Porque a gente está num momento, eu não sei se você já se pegou em um dia sentindo-se cansado, irritadiço, angustiado, tendo, às vezes, tem momentos que você tá ali nos seus relacionamentos, às vezes com seus filhos, ou com seu cônjuge, marido ou esposa, ou com seus irmãos, ou com seus amigos. Você se pegou dando respostas, às vezes, irritadiças, impacientes. Você já teve um dia que você já acordou e todo mundo que você foi conversando, você foi percebendo que você estava mais cansado, estava mais irritado, estava sentindo uma angústia maior, um cansaço até para se relacionar com as pessoas, uma falta às vezes de paciência consigo mesmo, às vezes fala, gente, eu estou cansado até de mim. Isso é muito normal, porque a gente às vezes entra num estresse emocional. Às vezes a gente não está conseguindo administrar toda a situação que está à nossa volta. A gente já sente um sentimento assim, gente, parece que eu tô nessa quarentena mais confuso ainda, as coisas estão mais complicadas, parece que a minha casa está mais bagunçada do que antes, parece que as relações, mesmo estando longe, estão mais intensas em termos de intensidade emocional, de dificuldades. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo administrar a minha vida nesse momento? E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente sente isso porque nós não estamos conseguindo administrar a nossa mente. Nós não estamos conseguindo estar com a mente saudável, com uma mente mais positiva e reflete na nossa vida. Ou seja, às vezes não é você que está cansado, fadigado. Às vezes você está mentalmente cansado e fadigado. A sua mente está sob um estresse tão grande que você sente uma fadiga e um cansaço e uma questão na sua mente. Então, se você quer melhorar as suas relações, se você quer sentir que você está conseguindo dar conta da sua vida, administrar suas coisas, se você quer relacionamentos mais saudáveis, se você quer uma vida mais tranquila, a gente tem que começar na nossa mente, no nosso coração, com a gente mesmo. Então a gente precisa se administrar em primeiro lugar, a gente precisa olhar pra gente e falar como eu posso
fazer com que a minha mente descanse um pouco. Porque se eu estou estressada, se eu estou dando respostas muito cansadas e irritadiças né, fadigada ao outro nas minhas relações, é porque a minha mente está cansada e fadigada. Então, se você cuidar da sua mente, se você cuidar do seu estado mental, da sua saúde mental nesse momento, se você conseguir administrar as suas emoções, gerenciar essas emoções, a nossa vida reflete isso. Vocês já perceberam? Falem aí pra mim. No dia que a gente está administrando melhor o nosso mundo interior, o nosso mundo exterior reflete isso. Aí você fala, Sara, então como faço para minha mente não entrar em fadiga, não entrar no vermelho, não entrar em estresse? A gente tem algumas práticas que eu vou falar hoje aqui na live, que são práticas, regras de ouro para a gente melhorar o nosso estado mental. Então eu quero que vocês fiquem comigo para a gente falar sobre o que a gente pode fazer para aliviar a pressão sobre a nossa mente, para aliviar a pressão e a carga emocional que nós estamos recebendo nesse momento. Que eu sei, assim, não posso dizer todos, mas a grande maioria das pessoas estão sobrecarregadas emocionalmente. Porque a gente está diante de uma situação que a gente não entende direito. Ninguém explica, no final das contas, né? A espiritualidade, hoje a gente vai até falar da mensagem do Mestre Michael, que explica de certa forma, mas assim, realmente as coisas estão acontecendo de um dia para o outro. Um dia era de um jeito, outro dia é totalmente diferente, outro dia tem outras novidades. Então a gente está numa situação diante de um novo, de um inesperado, de algo que foge do nosso controle, que nos deixa numa sensação de insegurança, de vulnerabilidade. Então a gente está com um momento que a gente está com as nossas emoções estressadas. As nossas emoções, elas estão esticadas, sabe? Minha mãe tinha uma frase que ela falava quando eu era criança, que ela falava assim, não me estica não. Que é tipo assim, não me testa, não me leva ao máximo, não, porque vai voltar e vai estourar e não vai ser bom. E às vezes a gente já chega em casa, ainda mais as pessoas que estão tendo que trabalhar, sair no meio da quarentena também é muito difícil. Da mesma forma que fazer a quarentena é difícil, ter que, né, a pessoa que tem um trabalho que exige que ainda saia, principalmente profissionais da saúde, da segurança, você voltar para casa estando fadigado mentalmente, às vezes você vai responder seu filho, você vai responder com mais impaciência. Você vai falar, nossa, eu passei do limite, eu não deveria ter falado daquela forma com aquela pessoa. Ou você vai responder o seu marido, a sua esposa, você fala de uma forma que às vezes depois a gente se arrepende. Mas por que você teve essa reação? Porque você estava mentalmente cansado. Então a gente tem que cuidar da nossa mente, porque a nossa mente reflete, a nossa vida reflete muito o nosso estado mental. Então, se a gente cuida da nossa mente, a gente melhora. Fala aí, Lu, alguém falou alguma coisa, algumas coisas? Perguntas, por favor. Gente, interage, gente, por favor. O Samuel falou, quando estamos felizes, nada nos incomoda. Exatamente. Quando a gente está cansado, Samuel, parece que assim, quando você, por exemplo, eu vou falar um teste que é assim, eu me identifico, eu não sei se vocês se identificam, mas cada um identifica com o que pode. Quando você está com fome, você está estressado, porque seu corpo está sob estresse, né? E aí, parece que você com fome, ou você com um sono muito grande, ou você quando está mentalmente cansado, a sua resposta para o mundo, as coisas te irritam mais. Então, às vezes, uma coisa que nem te irrita normalmente, se você está sentindo a sensação corpórea de fome, você está mentalmente sob estresse e você vai ter uma resposta pior. Eu não sei vocês, o que coloca vocês aí sobre essa pressão? Eu falo assim, meu marido quando sai comigo, chega uma hora que ele fala assim, vamos procurar uma comida aqui em qualquer lugar, porque eu acho que já deu sua paciência. Eu falei, já deu, eu preciso que a gente compre pelo menos um biscoito, uma fruta, uma maçã, senão eu não consigo nem responder. As pessoas estão interagindo. Por favor. O Thaleson falou, estou trabalhando menos, mas minha mente está muito mais cansada do que antes. Sim, para o momento que a gente está, Thaleson. A gente está num momento em que a gente está tendo que administrar um tanto de outras informações que a gente antes não administrava. Então a nossa mente, ela se sente sobrecarregada. A gente precisa, gente, aumentar a dispensa. Sabe quando a gente está com a dispensa cheia em casa? Que você faz aquela compra do mês? Aí você tá com a dispensa cheia. Aí vai passando o tempo, vai tirando. Aí você vai lá, pega um leite. Chega uma hora que você abre o armário e não tem leite para pegar. E aí, o que você faz? Entende? Você entra num estresse, você fala, nossa, então o que eu vou dar então pra... O que eu vou comer? O que eu vou dar pra essa comer? Ah, então eu vou dar arroz. Ah, mas já não tem mais arroz. Então chega uma hora que se sua dispensa tá vazia,
você entra numa situação de estresse muito grande. Da mesma forma é a mente. Se a gente vai tirando da nossa mente e a gente não repõe a nossa despensa mental, a gente não repõe os insumos que a nossa mente precisa para ela estar se sentindo bem, se sentindo apta para lidar com as coisas, a gente começa a trabalhar numa situação extrema de falta. A Bianca falou, o excesso de informações negativas desse período agrava esse estresse mental. Sim. Polui a nossa mente, porque além da nossa mente estar estressada, ela está poluída, porque a gente fica às vezes com contato com informações tóxicas, comentários tóxicos, grupos de WhatsApp tóxicos e assim por diante. A Carolina comentou, Sara, vejo que muitas famílias de pacientes meus estão tendo dificuldade de gerir a rotina da casa, mais demandas escolares, mais insegurança financeira. Estamos assim, todos nós estamos assim. Eu tenho minhas dificuldades diárias, sou mãe de 3 filhos, tem toda uma questão, estou trabalhando em casa de home office, e tem toda uma questão também, né, financeira também, que a gente fica numa insegurança, e a gente tem que administrar tudo isso. Agora, o que eu percebo no dias que eu deixo a minha mente entrar em fadiga, eu deixo meu estado emocional já ficar estressado, já estar desgastado, eu tenho menos para oferecer para minha família. Eu ofereço menos paciência, eu ofereço menos sorriso, eu ofereço menos porque eu não tenho para dar. Então eu acho que o meu relacionamento, a dinâmica da casa fica pior. No dia que eu preencho essa despensa emocional da minha mente, na hora que eu preencho os requisitos que a minha mente precisa para funcionar bem, na hora que eu preencho o meu ser comigo mesmo, que eu tô melhor, que eu estou com mais gratitude, com mais, com mais contentamento, eu tenho mais para oferecer. Eu consigo oferecer a minha melhor versão. E eu consigo oferecer o meu melhor eu. Porque o que acontece é que às vezes a gente quer ser perfeito também, né? Nossa, eu queria ser uma mãe perfeita, uma funcionária perfeita. Isso não existe. Mas eu posso ser porque nós todos somos seres humanos. E ser humano está aqui na Terra num caminho de descoberta, num caminho de crescimento, que envolve erros, que envolve falhas e depois acertos. Mas se a gente buscar não ser perfeito, mas ser o nosso melhor naquele dia, e a gente tem uma oração aqui na DD que fala, oferecerei o melhor de mim a Deus no dia de hoje. E é isso, acho que é isso, a gente tem que falar assim, gente, eu não vou ser perfeita, eu não consigo ser super heroína, mas eu posso dar o meu melhor aqui? Mas quando eu estou cansada, quando a gente está sob estresse, a gente não consegue dar o nosso melhor. Porque a gente está, a um pingo de transbordar. Então a gente precisa cuidar das nossas emoções para a gente dar conta disso. A Aline comentou, eu me sinto exatamente assim. Não é? E o Júnior perguntou, o que precisamos estar atentos para perceber nosso estoque mental? A gente tem que ver qual que é o estoque, isso mesmo. A gente tem que falar assim, gente, porque a gente tem um estoque na mente. Ele não pode, a gente tem que cuidar da nossa despensa, do estoque da nossa mente, é como se fosse um almoxarifado, tem um tanto de recursos mentais. A gente não pode deixar esvaziar esses recursos, porque quando a gente depois esvazia, a gente não tem recursos mentais para lidar com certas situações, a gente não tem recursos no nosso campo emocional, que está ligado à nossa mente também, para lidar com certas situações, a gente lida de uma forma que não é boa, a gente lida de uma forma estressada, de uma forma em que a gente não tem para dar, né? Então assim, quando eu tenho alegria, eu tenho para dar. Agora, se eu não tenho aqui dentro, não tenho condição de eu dar. Se eu tô sem o estoque meu de paciência na minha mente, meu filho vai me contar. Meu filho um dia chegou pra mim, gente, e falou assim, mamãe, eu vi um vídeo com 150 fatos sobre o universo. Eu quero te falar sobre isso. Hoje a gente começou a falar, juro pra vocês. Ele falou, tipo assim, uns 40 minutos sem dar força, assim, sem parar pra respirar, entendeu? E eu só, nossa, mas que interessante. Você sabe que entre os planetas do sistema solar cabem sei lá quantas terras? Você sabe que o Sol é uma estrela de sei lá qual grandeza? E ele foi falando. E eu falei, gente, eu preciso nesse momento ter uma paciência, um recurso para respirar e escutar tudo isso, porque eu estou cheia de coisa para fazer, mas ele está achando o máximo descobrir o universo, o sistema solar, as coisas, eu tenho que achar interessante no mínimo isso. Então na hora a gente tem que ter o quê? Um mínimo de paciência para dar numa situação dessa.
E às vezes a gente não tem, porque a gente tá tão assim, você fala, gente, essa pessoa não para de falar na minha cabeça. E eu andava pela cozinha fazendo as coisas, que isso a gente tem que fazer almoço, a gente tem que fazer mil coisas. E ele continuava atrás de mim contando sobre o sistema solar, sabe? É lindo, mas ao mesmo tempo é uma situação de estresse. E a gente tem que falar, gente, será que eu tenho aqui um recurso, um estoque emocional para lidar com isso? Um estoque de paciência, um estoque de compreensão, uma escuta? Porque quando a gente está assim, a gente não consegue nem escutar as pessoas. Graças a Deus um dia eu tinha, né? Eu achei legal e tudo. Falei, pelo amor de Deus, nunca mais ver um vídeo de 150. Na próxima vez de 20 fatos, né? Sobre o universo. Mas a gente tem que manter. E aí eu quero agora, até alguém falou alguma coisa, as pessoas estão rindo, né? É rir, daí quando a gente conta fica engraçado, mas no momento eu tive que respirar, eu senti meu coração disparar, juro pra vocês. De eu não vou aguentar, eu vou queimar o arroz, vai acontecer alguma coisa. Mas na hora a gente tem que respirar e tentar, né, ter uma escuta ali. E, né, e as crianças estão sem um amiguinho para conversar. Então, eles precisam, né? A gente precisa de conversar, o que vai fazer? Como eu falei, a gente está sob estresse. Então, eu acho muito importante nesse momento em que a gente está no momento que a gente está mais sobrecarregado na nossa gestão da nossa emoção, mais cansado, a gente está fadigado mentalmente, como a Bianca falou e outras pessoas, pela questão de notícias tóxicas, pela questão de pensamento, a gente fica pensamento ansioso, porque a gente fica assim, o que vai ser mês que vem? Será que eu vou ter salário? Será que eu não vou ter? O que eu vou fazer mês que vem? E daqui 2 meses? E quando será que essa pandemia vai acabar? Isso vai gerando uma ansiedade. Então, o que a gente pode fazer para aumentar o recurso da nossa mente, para que não esvazie o nosso estoque mental, para que a gente tenha recursos e administre bem eles, para a gente administrar bem as nossas relações? Porque na hora que eu tô falando da nossa mente, gente, eu não tô falando de uma coisa utópica, eu tô falando da nossa vida. Isso que eu tô falando hoje sobre emoção e mente é o que você vive hoje, é o que é mais real na sua vida, é o seu sentimento que está agora no seu coração, é essa gestão. Então fazer essa gestão da mente e da sua emoção vai fazer você gerenciar muito melhor a sua vida como um todo, os seus relacionamentos, o seu relacionamento com o seu trabalho, com sua família, com tudo mais e com você mesmo. Então eu vou falar algumas coisas que vão ajudar vocês a melhorar. Primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente estar com a mente mais saudável, primeiro é saber que a gente precisa descansar. Então é nos acolher e acolher a gente como ser humano e falar, gente, tirar o mito do super-herói de nós, sabe, assim, que a gente tem um mito, principalmente assim, quem sabe que quem quer ajudar todo mundo, ou quem são pais, acha assim, eu tenho que dar conta de tudo. A gente tem que tirar esse mito, a gente tem que se enxergar de forma mais humana e vulnerável, aceitar a nossa vulnerabilidade é muito importante. Tem um livro que fala a arte da imperfeição, né? A arte de ser imperfeito, quer dizer, a arte de ser imperfeito, que é um livro que fala muito isso, da gente aceitar que nós somos vulneráveis. A coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito, isso, desculpa. É um livro maravilhoso, A Coragem de Ser Perfeito. E a gente tem que aceitar isso e falar assim, como uma pessoa que tá sob esse estresse, que é ser humano, eu preciso descansar. Então a primeira coisa que a gente precisa para a mente ficar bem, bom sono, boa alimentação, não se intoxicar demais com coisas que vai deixar sua mente ainda mais agitada, não entorpecer sua mente, sabe, assim, com substâncias que vão entorpecer a mente. Então, bom sono, boa alimentação e separar para você um momento de descanso mental. Aí você vai falar assim, o que descansa a sua mente, Sara? O que descansa a minha mente não vai ser às vezes o que descansa a sua. Tem pessoas que descansam a mente meditando, tem pessoas que descansam a mente bordando, tem pessoas que descansam a mente caminhando, tem pessoas que descansam a mente na hora que estão tomando um banho em paz, põe uma música, relaxa. Tem gente que fala, eu vou fazer uma maquiagem escutando música e isso me relaxa. Você tem que fazer algo que você vai estar mentalmente no estado de relaxamento. Ou seja, você naquela atividade não precisa dar respostas perfeitas, você não precisa responder ao mundo, você não precisa ter um estresse. Então, 2 coisas que a gente precisa. Eu falei 3 até agora, né? Aceitar a nossa vulnerabilidade e a nossa humanidade, tirar o mito do super-herói, separar um descanso para a mente. Então, lembrar que a gente precisa dormir, que a gente precisa se alimentar, parar de maratonar série, né? E ficar dormindo 3 horas da manhã, acordando às 7. A gente precisa dormir. E a terceira coisa é fazer algo que descanse a sua mente.
Ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Você vai tirar 5 a 10 minutos. Se você não puder, sabe, assim, o melhor é que você tirasse 30 minutos por dia para isso. Mas se você não tiver 30 minutos, tire 10 para fazer uma coisa que você goste. Tem um outro livro, eu já tô falando tanto de livro que eu fiquei lembrando. É que a gente falou de livro na live de segunda, né? Eu vi a live de segunda, achei ótimo, da Dedico. Que a gente agora toda segunda tá com Dedico Convida, gente. Dedico Convida com várias entrevistas super interessantes, falando dicas para quarentena, falando dicas para a vida mesmo. Toda segunda-feira, 7 horas da noite, entrevistas muito legais, só lives interativas. Mas eu tenho um livro que fala O Milagre da Manhã, que fala dessa questão da gente acordar um pouco mais cedo e tirar um tempo pra gente nesse acordar. Um tempo para fazer um exercício, um tempo para ler um livro, um tempo para meditar, um tempo para organizar o dia. Então, às vezes você faz assim, começa a acordar 15 minutos antes das pessoas da sua casa. E às vezes esses 15 minutos você vai fazer uma coisa pra você, sem ninguém tá te chamando. Mesmo que for tomar um banho sem ninguém te chamar, mesmo que for ler uma página de um livro sem se preocupar que você está atrasado. Então faça algo para relaxar no seu dia. O Júnior tá pedindo para você reforçar as dicas que ele tá anotando. Ele falou sono, alimentação, descanso mental. Primeiro, não somos super-heróis. Antes do sono, não somos super-heróis, aceitar a vulnerabilidade. Sono, uma alimentação que te traga, porque a mente, gente, querendo ou não, ela é afetada pelos nossos hormônios. Serotonina, dopamina. E esses hormônios, eles vêm muito pelo sono, pela alimentação, pela atividade física. Então, se você tá querendo melhorar o seu estado mental, mesmo que seja a mente, mesmo que seja a emoção que a gente não pegue, o físico interfere. Então é importante a gente ter um sono bacana, a gente, não tô conseguindo fazer exercício físico. Às vezes você faz uma yoga que nem a gente tem quarta-feira a aula, ou a gente faz uma caminhada se você puder, né, no lugar onde você tá, ou dentro da sua própria casa faz um exercício físico. E a próxima é fazer algo que te relaxe pra você 30 minutos. Gente, você vai falar assim, Sara, mas essa dica que você tá dando, lógico que todo mundo faz alguma coisa pra ser 30 minutos. Não faz. Olhe para mim, tá? Eu posso dizer que é um exemplo. Se eu não separar um momento para fazer algo que eu goste, que eu me relaxe, lógico que tudo a gente gosta também, mas que eu gosto no sentido assim, falar assim, gente, eu vou fazer algo assim, que não é um compromisso. Ainda mais quando eu, por exemplo, tenho 3 filhos pequenos, se eu quiser, eu não tenho tempo nunca pra nada. Pra nada. Que agora, além de 3 filhos, eu tenho uma gata que a gente adotou, tá? Sol Solange hoje estragou minha cortina essa noite porque fez birra, não queria dormir no lugarzinho dela, tive que pôr na... Enfim, nem vou contar como foi essa noite. Então, a gente não sobra esse tempo. Então a gente precisa mesmo falar, gente, eu preciso, porque na hora que você tira esses 30 minutos pra você, sabe o que você tá dizendo pra você? Eu sou prioridade. Eu sou prioridade pra mim, eu sou uma prioridade, eu me amo, eu me quero bem. Gente, se querer bem é uma coisa importantíssima que a gente tem que fazer na vida. A gente tem que demonstrar amor por nós mesmos, amor próprio. A gente tem que se querer bem, a gente tem que curtir a nossa própria companhia. E para isso é importante a gente tirar um tempo para fazer algo que nos faça bem, que alimente a nossa alma e que relaxe a nossa mente. Sim. Isso. A Carol tinha comentado, gostei muito desse livro, ajuda a nos organizar e programar a mente para o dia. Sim, o Milagre da Manhã. E a Babiane comentou, tentar ser produtivo 100% do tempo nos torna escravos de nós mesmos. Sim, porque isso, Babiane, é uma coisa que eu luto diariamente, já passei. Hoje em dia eu consigo administrar, mas ainda luto, que é assim, você não se permitir, sabe, sentar assim. Porque eu falo, tem que sempre estar fazendo alguma coisa. Eu tenho 1000 projetos para fazer, eu tenho um livro para fazer, eu tenho sei lá o que para editar. E aí a gente não se permite, sabe? Na hora que você não tem mais nada, você fala, mas eu tenho que varrer a casa. Sabe aquela coisa assim? A gente ser produtivo o tempo todo nos torna escravos e nos faz tirar o momento da contemplação, o momento do ócio criativo, o momento da recarga de bateria. Eu penso assim, gente, até celular precisa descansar no carregador. Imagina a gente. Pensei agora nessa frase, adorei. Porque é isso, até celular precisa, gente. Se a gente fica gastando a bateria do celular toda, ele acaba, morre, minha filha, apaga que ninguém funciona. A gente também, só que a gente se coloca numa situação que a gente gasta a nossa bateria toda e ainda quer mais, e ainda quer mais. E chega uma hora que a gente tá tão esticado, tá tão sob estresse,
que a gente começa a fazer danos nas pessoas que convivem com a gente. A gente começa a ter uma relação doentia com os outros, com a gente mesmo, porque a gente está sob um estresse tão grande, querendo o tempo todo dar, ser produtivo, fazer, que a gente esquece do sentir, a gente esquece do respirar, a gente esquece do contemplar, do meditar, que é importante. Fabiane respondeu, né? Verdade, adorei até o celular. Essa quarentena tem me reprogramado para não ser assim. E o Júnior comentou, interessante, né? Quantas coisas transversais afetam nossos estados emocionais. Muitas coisas, né? Afetam, muito interessante. Porque a gente tem que pensar isso, gente. A nossa vida reflete o nosso estado emocional e nosso estado mental. Então a gente tem que cuidar para que ele tenha estoque, a gente tem que cuidar para que a nossa bateria da nossa mente esteja sempre cheia para poder responder bem ao mundo, para poder responder bem aos relacionamentos. Então, mas além disso, gratidão é uma coisa que preenche e descansa a nossa mente. Você aumenta o seu estoque emocional com a gratidão. Então você está colocando ali, ó, latinhas de suprimento emocional na sua despensa emocional quando você tem gratidão. Então, assim, saber agradecer. Emocionalmente, a gratidão traz um estado emocional de bem-aventurança, de abundância. Porque quando a gente está agradecendo, a gente sente uma abundância, né? A gente sente que a gente tem aquilo, que a gente está cheio, que a gente está usufruindo daquela graça, que a gente está cheio da graça. Então, eu acho que se sentir cheio de graça é um sentimento divino que passa no nosso estado emocional e eleva ele, sabe? Parece que você cultivar a gratidão, você pode estar com o estado emocional bem cinza, bem tristonho. Começa a agradecer que parece que um raio, uma fagulha de luz aparece ali e fica amarelo, fica solar aquela coisa, sabe? Você colore com a gratidão. Então eu acho que a gente aprender a agradecer, tira um tempo do seu dia para agradecer, de preferência que não seja um momento, que seja um hábito mental. Transformar a gratidão num hábito mental, gente, faz toda a diferença na vida. Porque tem gente que fala, não, a gente tem que ter gratidão. Como se fosse aquela obrigação de tem que ser bonzinho. Sabe aquela obrigação assim, deixa eu ser virtuoso. Não é uma coisa ética e moral a questão da gratidão. Não é pra você ser bonzinho, não é pra você ser virtuoso. Apesar que ser virtuoso é lindo, né? Mas eu tô querendo dizer que não é pra isso. A gratidão, ela precisa ser não um sonho, não um compromisso que a gente fala, é importante ser grato, mas a gente não lembra. A gente tem que fazer da gratidão um hábito mental, um hábito que se instala em nós para a gente passar o dia com gratidão, para a gente trazer a gratidão, gente, para o nosso olhar, para a nossa fala, para a nossa escuta, para a gente o tempo todo estar conectado nessa gratidão. Isso transforma a nossa vida, gente. Então a gratidão é uma coisa importantíssima. A Bianca comentou, quantas lições de autocuidado estamos recebendo nessa live? Como vamos ajudar o outro se não estamos bem nem com nós mesmos? Exatamente, a gente precisa se amar, né? Então assim, a gente cuidar da nossa mente, da nossa emoção, é a gente estar se amando. É a gente estar com o nosso estoque emocional e mental cheio. A gente ter pra nós, a gente às vezes quer ficar dando pro outro, mas se você às vezes não tem, se você me pedir agora uma xícara de arroz, no momento onde eu estou, não tenho arroz para te dar. Então eu só vou poder te ajudar dando arroz se eu tiver arroz comigo. Se eu posso, só vou te ajudar dando amor para você se você tiver amor com você. A gente dá aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem de recurso. Aí você fala, Sara, mas às vezes a gente está num momento de estresse, num relacionamento que está te pedindo um recurso que você não está tendo. E aí aquele relacionamento está sendo ruim, aquele relacionamento está indo por água abaixo. É por a falta de amor? Às vezes não, mas é por recursos mentais e emocionais que você não está tendo para dar. Nem o outro está tendo. Então o que vai fazer? Vamos começar a ter. Vamos cultivar, vamos melhorar o nosso estoque de recursos, vamos aprender para a gente deixar nossas relações saudáveis. Uma outra coisa, além da gratidão, é a gente saber, eu falei da gratidão, a gente saber contemplar as coisas, saber ter um momento de contemplação na vida. Então assim, parar para contemplar a presença de Deus, para nos unir, independente da nossa religião, mas um momento para a gente, espiritualmente, a gente ter uma dimensão espiritual na nossa vida. Se você tem uma dimensão espiritual na sua vida, a sua mente, as suas emoções vão responder muito bem.
Porque alimenta a emoção, alimenta a mente, a fé, a dimensão espiritual da contemplação da luz, do belo, do amor, da presença de Deus, da compaixão. Então a gente tentar ter uma vida com mais compaixão, tentar ter relacionamentos com compaixão. Se a gente tem uma visão da espiritualidade, então eu tô falando assim, mas não é religião, não é religiosidade, não é dogma que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo assim, ter um momento que você pode ter no dia, ou talvez uma consciência, que aí é o tempo todo, mais espiritualizada. Então a gente viver com mais espiritualidade é uma coisa que descansa a nossa mente, porque a gente vê sentido nas coisas. Imagina a gente viver tudo, fazer tudo sem sentido nenhum. A espiritualidade, a consciência da nossa identidade espiritual, de quem nós somos espiritualmente, traz essa noção de sentido e de significado para a vida. O sentido fica muito maior. Eu acho que quando a gente tem uma consciência espiritual, quando a gente começa a querer viver com mais consciência, você fala assim, mas é a maior consciência do mundo? Não, meu filho. Se você tinha esse tanto, se você já tem esse, olha sua vida o tanto que já cresceu. Né? Então, assim, é um pouco mais, mas depois outro pouco. E você vai abrindo a sua vida, o seu olhar. Você tem uma vida muito maior, você tem um prisma muito maior para ver as coisas quando a gente tem essa visão, quer viver com essa consciência espiritual. Então, assim, a gente precisa ter consciência espiritual, é uma coisa que ajuda. Outra coisa, gente, que é muito importante, devia ter até falado um pouquinho antes dela, porque eu nem anotei para falar, gente, eu já tinha pensado, mas devia estar com a lista aqui, né, que eu já dava a lista para vocês. É muito importante para a gente melhorar a nossa mente, melhorar o nosso estado emocional, é ficar presente no presente. Sair dessa balança, dessa gangorra entre passado e futuro, e começar a falar onde eu estou. Eu estou aqui. Em qual momento? Agora. Então aquela música do Gilberto Gil, acho que é do Gilberto Gil mesmo, ele canta, mas não sei se é dele, mas acho que é. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Eu às vezes canto ela pra mim, sabe? Eu às vezes estou assim falando, gente, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Porque a gente às vezes sofre muito por antecedência. Às vezes o seu chefe vai falar, tem uma reunião com você, aí você já começa, vou ser demitida. Está no meio dessa pandemia, a pessoa quer fazer uma reunião comigo, é claro que a pessoa quer me demitir. Meu Deus, aí a gente começa a sofrer, aí a reunião é só amanhã, 4 horas da tarde. A gente vai ficar o tempo todo, até amanhã, 4 horas da tarde, com aquele sentimento de ansiedade, com o coração batendo apertado, pensando em 1000 possibilidades, se vai ser demitido, se for demitido, o que vai fazer? Já começa a pensar no currículo, já digita o currículo. Aí o chefe vai lá, faz a reunião e fala assim, não, eu vim aqui para falar que eu queria que você atuasse mais na área tal. Aumentou o seu trabalho. E aí você sofreu 24 horas ou mais, ou dias, por hipóteses. Então eu acho que a gente começa a falar, gente, eu não posso fazer nada em relação à reunião que eu vou ter amanhã, 4 horas da tarde, com o meu chefe. Então o que eu posso fazer? Se eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Se eu vou tomar banho, eu vou tomar banho. Se eu vou comer, eu vou comer. Porque aí eu começo a viver o presente. Porque normalmente, gente, no nosso presente não há tantas dificuldades assim. As dificuldades, normalmente, os sofrimentos que a gente se impõe, lógico que a gente às vezes pode estar numa situação de adversidade, mas o sofrimento, ele normalmente está num momento que passou, que a gente não conseguiu se desvencilhar do passado, ou ressignificá-lo, ou na espera de algo que vai vir que nos causa ansiedade. Normalmente o momento que a gente está é um momento que está com mais chance da gente sentir tranquilidade e paz. Então viva o presente, porque o seu presente está muito melhor do que o seu passado e o seu futuro. A Carolina comentou, presente no presente me ajuda demais a não sofrer por antecipação nessa época. Muito. Gente, essa época, acho que é uma vacina que a gente tinha que tomar, ficar presente no presente. E o Gina fez uma pergunta, tem alguma dessas dicas que hierarquicamente deve ser primeiro seguida? Deve primeiro ser seguida? Eu não acredito que tenha uma dica que hierarquicamente deve ser seguida, porque nós somos uns seres tão complexos, tão todos, que às vezes para aquilo que às vezes o que está causando mais estresse mental, por exemplo, nesse momento para Maria, é a falta de viver o presente no presente. Então ela tem que viver isso. Às vezes o que está causando maior estresse e fadiga mental para o João é às vezes a falta do amor próprio, de tirar um tempo para ele. Então ele tem que tirar um tempo para ele. Ele às vezes consegue ficar presente no presente, mas não consegue tirar um tempo para ele. Então cada um tem que ver na balança o que repõe mais o seu estoque de recursos mentais. Então você fala assim, não, eu acho que, por exemplo, para mim, meditar repõe muito o meu estoque mental. Mas tem gente que não tem essa prática na vida. E aí você vai falar, mas essa pessoa está sempre mentalmente cansada? Não.
Tem gente que nem conhece a palavra meditação, nem sabe práticas de meditação, mas às vezes é uma pessoa que mora numa fazenda, que caminha no meio do milharal, que caminha no campo, e aquilo para ela é o momento dela de meditação, no sentido, é o que vai repor o estoque mental dela, da mesma forma que a meditação repõe para mim. Então a gente tem que ter esse olhar muito plural. A gente está no movimento Edico, que é um movimento universalista. Isso nos ensina o tempo todo, mestre, assim, da gente ter esse olhar plural para o outro, porque ninguém é igual a ninguém. E às vezes o que faz bem para mim nem vai ser aquilo que vai fazer tão bem para o outro, mas o importante é a gente conseguir ter um objetivo atrás daquilo, porque às vezes a gente tem o mesmo propósito. Então, eu tenho o propósito de repor e melhorar meu estado mental, repor meu estoque mental, a outra pessoa também. Mas eu reponho muito melhor, às vezes, com a meditação, a outra muito melhor caminhando no meio do campo, a outra com oração, a outra tendo esse tempo para ela, a outra, enfim. Então, acho que isso. E aí, gente, para fechar, eu não vou falar muito mais, porque a gente tem várias coisas que pode repor o nosso estoque mental e várias coisas que gastam, mas a gente pode encontrar outras vezes para falar. Eu acho que a gente fazer a oração, práticas que elevam, eu acho que isso é uma coisa que acalma muito a mente e o nosso estado emocional. Gandhi tem uma frase dele que eu nunca esqueço, que ele fala assim, a oração é o escovão da alma, do coração, eu acho. E eu acho que é o escovão, ele faz aquela faxina, ele tira o que é tóxico da gente. Às vezes a gente tá com a mente cansada porque a gente tá pensando coisas ruins, porque a gente tá com pensamentos negativos, porque a gente está com pensamentos tóxicos, intoxicados pelo meio, por uma notícia, pelos vícios do corpo, por essas coisas. Então eu acho que a oração, aí quando eu falo oração, você fala uma oração de uma religião específica, não, oração da sua religião, da sua espiritualidade, do seu caminho. Mas a oração, quando feita de coração, ela tira o negativo da nossa alma, ela limpa a nossa mente, ela limpa o nosso coração e ela dá espaço para energias novas e benfazejas e melhores chegarem. Então essa é para terminar o nosso estoque. A Priscila comentou, orar em voz alta é transformador. É transformador. Assim, você ora e afirma, porque a oração, e eu vou falar assim, a oração é afirmações e declarações positivas, do tipo, hoje meu dia vai ser maravilhoso, as coisas vão dar certo, eu confio em Deus, a luz vence sempre. Ou seja, a gente ter afirmações que fazem da nossa mente, que muda a chave da nossa mente. Em vez de estar vibrando no negativo e no déficit, vai vibrar no positivo e na abundância. Então eu acho que a gente precisa dessas práticas para nossa mente, sabe, dar uma elevada para a gente ficar com a mente positiva. Porque a mente positiva, quando a gente está com o estado mental mais positivo, mais otimista, a gente está angariando recursos para o nosso estoque mental e emocional também. Agora, gente, eu gostaria de ler, só para terminar uma frase, porque eu acho muito importante o momento que a gente está passando, e eu gostaria de falar um pouco sobre esse momento, porque muita gente tem perguntado, muita gente tem recorrido, o que está acontecendo, o que a espiritualidade acha disso. E o que a gente tem de mensagem espiritual é que é um momento em que a Terra, o planeta, a humanidade, o grupo da raça humana está tendo uma oportunidade imensa de dar saltos quânticos, de ter novos entendimentos, de ter um despertar maior. E a gente está, sim, passando por isso de uma forma com uma dificuldade. Foi dado várias outras oportunidades em vários momentos, e essa é mais uma. Se a gente não aprender nessa, vão ter que vir outras, com certeza. Isso não é uma ameaça, mas isso é uma misericórdia, porque que a gente tenha sempre a oportunidade de despertar, que a gente tenha sempre a oportunidade de crescer. Mas esse é o momento, e é um momento que espiritualmente estão se travando uma batalha muito grande. E as pessoas estão num teste muito grande interior. Não é uma coisa assim, não é que a gente fica pensando assim, não, o que a humanidade tem que aprender com isso? O que a Terra tem que passar? Porque isso é uma punição? Isso não é uma punição, isso é amor, é misericórdia. E a gente tem que parar de pensar o que a Terra tem que aprender. O que o nosso governo tem que aprender? A gente tem que pensar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Porque às vezes a gente fica pensando nisso para fugir de se perguntar, de olhar para o espelho e se encarar, sabe? De falar assim, deixa eu me encarar nesse momento. Quais são as hipocrisias que eu sustento na minha vida e que eu preciso abrir mão? Quais são as mentiras que eu conto para mim e que eu preciso começar a ter uma postura mais verdadeira?
Quais são as reformas íntimas que eu estou adiando há tanto tempo que eu preciso fazer? E às vezes esse momento de vulnerabilidade, da morte estar muito próxima, da doença, da dificuldade, faz a gente começar a perceber que a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente precisa de fazer certas mudanças. E nós precisamos olhar para nós e ver quais mudanças vamos fazer. Inclusive, uma das mudanças é aprender a olhar para o outro e oferecer ajuda. Então, eu não estou falando que é um momento para a gente se ficar egoísta olhando só para a gente, não. Mas eu estou querendo dizer que é para parar da gente ficar falando o que o outro tem que fazer, o que a humanidade tem que progredir, estando sentados. Eu acho que todo mundo tem que caminhar nessa situação. E estou eu lá sentada. Então, assim, acho que a gente tem que falar, se eu tenho que caminhar, deixa eu ser a primeira pessoa a caminhar. Mas ninguém está caminhando, não importa. Parou agora a época da comparação. Não vou fazer porque o outro está fazendo. Isso é infantil. A gente tem que falar, então deixa eu fazer a minha parte. Então é um olhar para si nesse sentido de chamar a responsabilidade para si. Mas sim, exercendo o olhar para o outro. Percebendo assim, gente, deixa eu ser útil. A gente às vezes tem tanta gente que está assim, eu estou começando a ter pensamentos depressivos nesse momento. Começa a ser útil então, porque o senso da utilidade é um dos melhores combates à depressão. Então começou a ficar deprimido, começou a olhar muito sua vida, começou a achar muito difícil as suas coisas. Começa a ver o que você pode oferecer para o outro. Sabe, tem várias ONGs funcionando, tem vários movimentos. Vê se na sua cidade tem alguém fazendo comida para levar em algum lugar. Vê se você pode recolher alguma coisa para dar. Você entrar num grupo de oração pela terra, independente do que for. Mas eu acho que a gente tem que nesse momento falar assim, gente, deixa eu ser útil. Deixa eu olhar para o outro, deixa eu fazer algo. Mas parar de gastar energia só na conversa, só nos grupos das mídias sociais, de WhatsApp, de Facebook, dando sua opinião sobre o que o outro deve fazer, sobre como que o Brasil deve caminhar, sobre como a humanidade deve caminhar, e se levantar e se dispor a caminhar. Eu acho que esse é um chamado que a gente está recebendo, mas não é um chamado fora, é um chamado dentro. E a gente tem que pensar sobre isso. Pode falar? Tem umas perguntas. Sim. O Júnior perguntou, todos esses novos comportamentos não acabariam nos transformando em outras pessoas? Com certeza. Nós precisamos nos transformar outras pessoas, outra humanidade, no sentido que vive em outro padrão, porque a Terra vai chegar num momento de regeneração. Mas para que aconteça isso, a gente precisa querer trilhar esse caminho da regeneração. E você vê que tem muitas coisas boas acontecendo. Eu acho sim que a humanidade tem evoluído, tem crescido, tem ido para frente. Não sou da corrente de que temos andado para trás, não. Acho que temos andado para frente enquanto humanidade, enquanto pessoas. Mas acredito que a gente precisa de um despertar maior da consciência. A gente precisa despertar a nossa consciência mesmo, assim, de falar, gente, deixa eu retomar essa minha consciência. E o despertar para ser coletivo, ele antes tem que ser individual também. Ele precisa ser nossa escolha. E eu acho que a gente está deixando aflorar, nesse momento, quem nós somos. E a gente está perdendo a oportunidade de escolher qual versão nós queremos ser. E tem muitas pessoas que nesse momento estão deixando aflorar o pior que tem nelas. Como tem pessoas que estão deixando aflorar o melhor que tem nelas. Que a gente possa escolher deixar aflorar a nossa melhor versão nesse momento. E a Priscila perguntou, mas somos muitos na Terra. Como saber se a maioria está se transformando? Ou isso não faz diferença? Isso não faz diferença. Porque cada um é um mundo. Faça o seu mundo se transformar com essa situação. E você vai com certeza ir para um mundo... O mundo que nos espera é o mundo que a gente cria a sintonia dele dentro de nós. Se eu sou um mundo, um universo... Eu tenho que fazer o meu mundo se harmonizar, o meu mundo caminhar com paz, o meu mundo ter luz, ter consciência, ser alguém melhor, um mundo melhor. E isso vai me levar para o mundo que eu estou fazendo dentro de mim. A questão do mundo é que todo mundo quer um mundo de abundância e paz. Mas o mundo interior das pessoas que pedem um mundo de abundância e paz é às vezes um mundo de falta, de egoísmo e de guerra. Então não tem como. Se a gente quer um mundo de paz e abundância, eu preciso antes ter isso dentro de mim. E eu acho que é muito isso, a gente precisa se responsabilizar, sabe? Isso não quer dizer se culpar, não quer dizer se crucificar, não quer dizer colocar a culpa do mundo em cima de nós, mas simplesmente, com muita leveza, como diz o mestre Miguel, eu sempre falo simplesmente nos responsabilizarmos. De falar, gente, o que eu posso aprender com tudo isso?
Parar de ficar olhando o vizinho e falar, gente, o que que eu posso fazer? Nossa, mas aquela pessoa tem milhões, por que que ela não divide o dinheiro dela? Você às vezes tem 2 sacos de feijão na sua casa, por que você não dá um então pro outro? Porque é a mesma coisa, é a mesma generosidade. A gente acha que as pessoas que têm que fazer solidariedade são as que têm milhões de bilhões de reais. Eu acho assim, cada um faz com o que tem. A pessoa que tem bilhões vai dar o que ela tem. Se eu tô criticando essa pessoa e tô lá com tanto de coisa sem poder oferecer, sabe? Então assim, eu às vezes tô falando, nossa, tanta gente passando frio agora nessa época e a prefeitura não faz nada e você com tanto de blusa de frio sem usar e não pode pegar uma blusa de frio e dar pra alguém? Então o que eu tô dizendo é, lógico, a gente tem que ter senso crítico, a gente tem que olhar o mundo, mas a gente tem que aprender a se responsabilizar, tem que aprender a ter mais maturidade espiritual. Eu acho que nós ainda somos crianças, como somos todos nós. E como que a gente precisa aprender a caminhar, aprender a, sabe, parar de esperar somente algo que salve a gente e começar também a fazer algo que nos salve e que possa ajudar o outro, salvar o outro. Acho sim que nós precisamos de salvadores, acho sim que esses grandes irmãos maiores espirituais que estão na terra, gerindo a terra, que Jesus é o nosso salvador. Mas Jesus sempre terminava quando ele fazia alguma coisa, a frase dele era, quando alguém agradecia a ele falava, não agradeça a mim, porque foi a tua fé que te salvou. Então também, até pra gente ser salvo, a gente precisa querer se salvar e ter fé. Ele sozinho não vai fazer isso, acontecer tudo. Da mesma forma que a gente, por isso que ele tá aqui, ó, 2020 anos, depois de ter vindo acreditando na humanidade. E a gente tem que acreditar. E eu acho que muitas vezes a gente não caminha porque a gente acha que a gente não vai dar conta. Que a gente não é bom o suficiente. Que a gente não é, sabe, a gente não é digno. E a gente tem que começar a se valorizar e falar, eu vou dar conta, eu sou digno. Às vezes uma pessoa não faz algo pra alguém porque não acha que tem algo pra dar. Então não se sente útil. Eu acho que todos podem dar algo. Não existe ninguém que não possa dar algo. Todo mundo pode. Você vai falar, Sara, mas a pessoa que está lá na miséria, nesse momento, não tem nada para dar. Ela tem um sorriso para dar. Ela tem uma bênção para dar. Ela pode abençoar com o verbo dela, falar, vá com Deus, fique com Deus, Deus te abençoe. A mãe mais pobre do mundo, às vezes, não pode dar um brinquedo para uma criança, não pode dar um prato de comida, mas ela pode pôr a cabeça na mão, na cabeça daquela criança e falar, olhando nos olhos daquele filho, e falar, Deus te abençoe, meu filho. Então, eu acho que é importante a gente entender que todos têm algo para dar. E se a gente às vezes não dá, é porque a gente nem sabe que tem. Então, por isso que é importante o processo do autoconhecimento, o processo da gente se conhecer, da gente despertar a nossa consciência. Esse processo que a gente, tanto fala aqui na Dedico, que é da gente se conhecer para a gente poder ver o quão a gente tem, o tanto de graças que a gente tem na nossa vida, o quão a gente pode dar. Mesmo que for uma bênção, um sorriso, um algo. Tá bom? Eu queria terminar lendo uma frase do mestre Michael. Ah, tem gente escrevendo? É que a Adriana tinha falado, problemas globais podem melhorar com atitudes pontuais, começando por si mesmo. Sim. E a Ana Paula, exatamente, eu tenho esse problema de me vitimizar, que não sou capaz. É um exercício diário de vencer a mim mesma. E você pode fazer a diferença no lugar onde você tá. Todos nós podemos. Você pode fazer a diferença. Quem tá aí me escutando, você pode. E a gente tem que caminhar com isso. A gente tem que ter a consciência global, mas a gente tem que ter a prática local. Então a gente tem que ter a consciência, do todo, mas a gente tem que falar no meu local o que eu posso fazer. E nesse momento, eu realmente, como Sara, não sei se eu posso fazer algo pelo desmatamento da Amazônia. Posso falar, eu como professora falo muito com meus alunos, tenho que dar uma consciência ambiental, mas não sei. Mas eu posso, na minha rua, melhorar a aparência da minha rua? Mas eu posso apoiar algum projeto que planta árvore na minha cidade, que dedicar um domingo para ficar plantando árvore? Às vezes eu posso. Então, às vezes a gente fica tão preocupado com a Amazônia, mas a gente não se dispõe, porque a gente gasta toda a nossa energia na preocupação, no achismos, dando opiniões e julgando os outros, que não sobra ação, não sobra energia pra gente agir, pra gente ter essa prática. Então, assim, eu acho que a gente tem que fugir desse momento de ficar responsabilizando o outro, de ficar brigando pra ver quem é bom, quem não é. Gente, a gente precisa melhorar a nossa ação, a gente precisa fazer algo para melhorar a nossa cidade, o nosso país. Quem vai ser, o partido político, sei lá o que, isso é importante. A gente precisa querer bem ao outro, querer bem ao próximo, fazer algo que ajude a transformar o mundo. E aí cada um ao seu alcance, com certeza tem algo para fazer. E aí eu quero fechar com a frase assim, a revolução da consciência, é um texto do mestre Michael.
que fala assim: eis chegado o momento de eclosão de uma nova direção consciencial que antes estava à parte, só para somente um pequeno grupo. Para isso, a voz da alma espiritual necessita ser amplificada para assim ser ouvida. Este movimento é fortalecido por cada prática consciente que é empreendida por você, pela sua elevação moral, a prática do amor e o fazer espiritual, mesmo na condição adensada da matéria. Aí tá dizendo assim, eu queria só falar uma coisa, que ele vai falar do momento que a gente está, que eu queria falar mais do momento. Um movimento revolucionário está acontecendo nesse momento em vários mundos, deste mesmo planeta que vocês chamam de Terra. Então esse texto é um texto recente, né, de alguns meses atrás, e ele fala isso, que estava naquele momento acontecendo um movimento revolucionário, em que todos teriam uma oportunidade de parar. Todos teriam uma oportunidade, como ele fala, vai ser dada uma oportunidade de eclosão de uma nova direção de consciência, de uma nova patamar de consciência para todos, porque antes estava somente para um pequeno grupo. Vai ser dada essa oportunidade para todos, porque todos, gente, foram chamados a repensar de algum grau, em algum nível, seja ele qual for a sua vida, a sua existência. Então, a transitoriedade das coisas, o que devemos considerar como essencial, o que nós estávamos fazendo da nossa vida. Então, todos foram chamados. Aí está dizendo assim, um movimento revolucionário está acontecendo neste momento em vários mundos, deste mesmo planeta que vocês chamam de Terra. Em várias esferas, a libertação dos grilhões que anestesiam os impulsos das suas consciências estão acontecendo. Um por um, estão eles sendo retirados. Então, eles estão tendo um movimento espiritual, gente. No plano etérico, no plano espiritual, um movimento muito grande de querer tirar esses grilhões, tirar aquilo que nos escravizam para ajudar a ter esse despertar. Ele fala, um por um esses grilhões estão sendo tirados aí nesse processo. Nessa onda que almejamos que se torne uma avalanche de vibrações conscienciais ativas, o papel de cada ser que manifesta essa consciência é fundamental, pois as escolhas precisam ser feitas. Escolha pela consciência. Então é isso que eu acho que a gente vai fechar a nossa live de hoje. As escolhas precisam ser feitas. A gente precisa entender que nós estamos num movimento revolucionário nesse momento. E a revolução que a gente precisa maior é a revolução do despertar da nossa consciência, a nossa revolução íntima e a nossa revolução da forma que a gente se relaciona enquanto grupo com os outros. E está pedindo, dizendo assim, olha, escolhas nesse momento vão ter que ser feitas, não tem jeito. E que a gente possa escolher pela consciência, que a gente possa escolher pelo amor, que a gente possa escolher pelo nosso melhor, que a gente possa oferecer esse melhor, tá bom? Agradeço muito a vocês, gratidão por vocês terem ficado aqui comigo, agradeço muito a vocês do YouTube também por ter assistido essa live, e eu queria terminar dizendo o nosso lema, que o amor é para agora e o amor é para todos.